Luzes e símbolos. É de extrema importância o condutor ler o manual de seu veículo para conhecer cada indicador do painel, tais como as lâmpadas piloto, interruptores, símbolos e controles. Alguns indicadores alertam sobre o funcionamento de luzes, setas, limpadores de para-brisa e desembaçadores de vidro. Porém, outros alertam sobre problemas na mecânica do veículo, tais como superaquecimento do motor, recarga insuficiente da bateria, baixa pressão do óleo, entre outros. Principais peças do motor. O motor do veículo é formado por centenas de peças móveis e fixas, arranjadas dentro ou ao entorno do bloco do motor. As principais peças são os comandos de válvulas, as válvulas, a correia dentada, o cilindro, o pistão, a biela, a árvore de manivela, o volante e as velas de ignição. Você sabe o que acontece no momento que é girada a chave de partida de seu veículo? Uma pequena roda dentada chamada pinhão engrena-se com os dentes do volante do motor, girando a árvore de manivela e suas bielas, fazendo os pistões subirem e descerem dentro de seus cilindros. Neste momento, a primeira mistura de ar combustível é aspirada para dentro do cilindro e a correia dentada aciona o comando de válvulas, que dá início ao movimento alternado das válvulas. Nos veículos de ciclo Otto de 4 tempos, álcool, gasolina e gás, uma vela de ignição solta uma centelha que dá início ao processo dos 4 tempos do motor. Ciclos de funcionamento. A maioria dos motores a gasolina, álcool e gás natural possuem 4 tempos, sendo admissão, com a válvula de admissão aberta e a de escape fechada. A mistura de vapor de combustível e ar entra no cilindro. Compressão. Com ambas as válvulas fechadas, a mistura é comprimida através do movimento ascendente do pistão. Combustão. A mistura é detonada através da ação de uma centelha, faísca, produzida pela vela, ocasionando uma expansão dos gases que então empurram o pistão para baixo, gerando a força mecânica do motor. Escape. Com a válvula de admissão fechada e a de escape aberta, ocorre a saída dos gases resultantes da explosão. Os sistemas do motor. O motor, para funcionar, tem algumas necessidades básicas, tais como ser alimentado por combustível, ser resfriado para evitar seu superaquecimento, ser lubrificado constantemente, evitando atrito entre as peças fixas e móveis, e retirar de seu interior os gases provenientes da queima do combustível. Ao sistema de lubrificação, cabe a tarefa de reduzir o atrito entre as peças e levar o óleo para refrigerar o motor durante todo o seu funcionamento. O óleo lubrificante que está no cárter é sugado por uma bomba de alta pressão, passando pelo filtro, sendo conduzido para o motor por meio de galerias e tubulações, retornando para o cárter por meio da ação da gravidade. O sistema de descarga tem a finalidade de conduzir os gases oriundos da queima da mistura ar-combustível para fora do motor, bem como eliminar parte dos ruídos e gases tóxicos expelidos diretamente no meio ambiente. Os gases são eliminados em parte por meio de uma reação termoquímica que ocorre no catalisador. Para resfriar o motor, basicamente se utiliza ar, água e óleo. No sistema de arrefecimento, a bomba d'água movida pela correia dentada faz circular o líquido de arrefecimento armazenado no reservatório, inicialmente somente pelo bloco e cabeçote do motor, até que atinja a temperatura média de 90 graus centígrados, quando então a válvula termostática se abre, permitindo que o líquido vá para o radiador com o objetivo de ser resfriado. Para a alimentação do motor, existe um sistema composto pela bomba e tanque de combustível, sistema de injeção para veículos mais novos e carburador para os mais antigos, existindo ainda um filtro de combustível para eliminar as impurezas do combustível. Transmissão. Sistemas complementares formam o veículo, permitindo que ele cumpra sua função de locomoção com segurança e eficiência. Um destes sistemas é o de transmissão, o qual tem a finalidade básica de transmitir o movimento e força motriz para as rodas do veículo, de forma suave e gradativa. Formado basicamente pela embreagem, pedal e disco, membrana do platô, caixa de mudanças, semi-eixos, juntas homocinéticas e coifas. Direção.
A função do sistema de direção é transformar o giro do volante de direção em movimento lateral das rodas dianteiras, eliminando parte da força necessária para tal movimento. Composto pelo volante de direção, árvore de transmissão, pinhão e cremalheira. Suspensão. O sistema de suspensão tem por função absorver as irregularidades da via, sem que sejam transmitidas totalmente ao veículo, bem como proporcionar maior estabilidade e segurança ao mesmo, formado pelas molas, amortecedores e buchas e pela barra estabilizadora. Freios. O sistema de freios tem por finalidade parar ou reduzir a velocidade do veículo, ou ainda manter o veículo imóvel quando estacionado. Na maioria dos veículos, os freios dianteiros são com discos e os traseiros com tambores, ambos acionados hidraulicamente após o condutor pressionar o pedal de freio. Existe também o freio de mão, de estacionamento, o qual possui acionamento mecânico e atua geralmente nas rodas traseiras. O funcionamento dos freios se baseia basicamente no atrito da parte fixa com a parte móvel do freio, ou seja, das pinças com o disco nos freios a disco ou das sapatas com o tambor nos freios a tambor. Os conhecidos freios ABS são, na verdade, um sistema eletrônico que evita o travamento das rodas na hora da frenagem e agregam muita segurança na condução de seu veículo. Elétrico. O sistema elétrico tem como finalidade três importantes tarefas dentro do conjunto do veículo, ou seja, dar a partida e iniciar o primeiro ciclo de combustão, fornecer a centelha para a explosão da mistura ar-combustível, com exceção dos veículos a diesel, recarregar a bateria para permitir uma nova partida e o funcionamento de todos os dispositivos elétricos e eletrônicos do veículo, inclusive os faróis e demais luzes, composto basicamente pela chave de ignição, bateria, bobina, distribuidor e velas de ignição. De rodagem. O sistema de rodagem, composto pelos cubos de rodas e pneus, são responsáveis pelo contato do veículo com a via e boa parte da segurança do veículo depende do seu bom estado de conservação e funcionamento. Existem basicamente dois tipos de pneus, os diagonais e os radiais. Quando o veículo realiza uma curva com pneu radial, a superfície de contato com o solo é constante. Já com o diagonal, o contato varia com a incidência das forças aplicadas sobre o veículo, tornando-o menos estável. Prefira, desta forma, os pneus radiais para seu veículo. Extintor de incêndio são obrigatórios apenas para veículos de carga e passageiros. Devem ser do tipo A, B e C, para debelar o fogo nos diversos tipos de materiais. A validade da carcaça. Teste hidrostático é de 5 anos para todos os tipos de veículos. Você sabe onde fica localizado o extintor em seu carro? O extintor. Verificação. A verificação das condições de uso do extintor de incêndio deve contar com os seguintes itens: se o bico da válvula permanece desobstruído, se o ponteiro indicador de pressão está na faixa verde, se as datas limites de garantia, validade da carga e teste hidrostático estão dentro do prazo, se a carcaça está em bom estado, sem pontos de ferrugem e amassada, presença do selo e certificação do organismo credenciado pelo Inmetro, se o lacre de inviolabilidade permanece intacto, lacre da fábrica ou da empresa de manutenção. Manutenção preventiva. Além de ser muito mais em conta do que a corretiva, a manutenção preventiva aumenta sensivelmente a segurança dos usuários. Estima-se que a manutenção preventiva proporciona uma economia de, em média, 80% para o proprietário na hora da manutenção corretiva de um veículo. Itens de manutenção. Parte 1. Os principais itens de manutenção que o proprietário ou usuário do veículo devem ficar atentos são: filtro do combustível. Substitua o filtro regularmente de acordo com as recomendações do fabricante. A presença exagerada de impurezas ocasiona a perda de potência e falhas no funcionamento do motor. Os filtros de combustível não admitem limpeza, sendo necessária a sua substituição nos prazos recomendados. Líquido do radiador. Regularmente proceda à substituição ou apenas complementação do líquido de arrefecimento,
não esquecendo o aditivo recomendado pelo fabricante e faça preferencialmente com motor frio. Correias. Saiba que trincas e rachaduras nas correias exigem substituição, bem como correias brilhosas indicam desgaste por atrito. Para verificar a correia, aplique com os dedos uma força de aproximadamente 10 kg em um ponto livre da correia, longe da polia. Deve ser provocada uma deformação de aproximadamente 1 centímetro. Caso contrário, a correia necessita de regulagem de tensão. Filtro de ar. Limpe-o e efetue a substituição de acordo com os prazos propostos no manual do proprietário e sempre em um fornecedor de serviço confiável. O uso do veículo em regiões de estradas de chão reduz a vida útil do filtro, fazendo com que este necessite de limpezas e trocas mais frequentes. Óleo lubrificante. A falta de óleo pode fundir o motor. Já a colocação em excesso pode gerar carbonização no seu interior, vazamento, queima de óleo e consequentes danos ao catalisador e sistema de injeção eletrônica. A substituição do óleo deve seguir as recomendações do fabricante quanto ao período, tipo e quantidade de lubrificante. Se for recomendado, substitua também o filtro do óleo. Tanto o óleo quanto o filtro devem ser substituídos em intervalos menores, caso o veículo seja utilizado severamente, tal como conduzir sempre em baixa velocidade. O nível do óleo deve ser medido com motor frio e com o veículo sobre uma superfície plana. Velas de ignição. Siga o plano de manutenção do veículo para saber quando trocar as velas. Utilize as velas recomendadas. Esta operação deve ser efetuada em um posto de serviços. Itens de manutenção. Parte 2. Bateria. Para a bateria do veículo do tipo não selada, ou seja, as que necessitam de complementação de líquido, utilize somente água destilada e não permita que o nível atinja o topo do bocal. Para realizar esta operação e diminuir o risco de faíscas, retire anéis, pulseiras ou outros artigos de metal, evitando o contato de ferramentas metálicas com o polo positivo da bateria. Fusíveis. Mantenha um conjunto de fusíveis reserva no veículo. Saiba onde é seu painel e aprenda como se realiza uma substituição, pois você pode precisar. Em uma emergência, caso não disponha de fusíveis reservas, utilize os fusíveis de dispositivos menos importantes, tais como o ar-condicionado, rádio ou faróis auxiliares. Só substitua um fusível por outro de igual capacidade. Nunca improvise um substituto que não seja correto. Balanceamento e alinhamento. O balanceamento deve ser realizado sempre que existir vibração no volante ou no veículo quando em movimento. Se o veículo sofrer forte impacto nos pneus, após troca de pneus e preventivamente a cada 10.000 km rodados. O alinhamento deve ser realizado sempre que a direção puxar para um dos lados, mesmo com os pneus calibrados. Quando existir desgaste irregular nos pneus, se o veículo sofrer forte impacto nos pneus, ou preventivamente a cada 10.000 km rodados. Iluminação e sinalização. Faça periodicamente uma verificação do bom funcionamento das luzes e setas sinalizadoras e somente utilize lâmpadas de reposição de igual capacidade. Utilizar especificações diferentes das originais pode ocasionar desde uma queda na luminosidade até uma sobrecarga no sistema elétrico. Pneus. Os 5 pneus do veículo devem ter dimensões, tipo e capacidade de cargas iguais. Calibre seus pneus semanalmente, de preferência com os mesmos frios e não esqueça do estepe. Verifique periodicamente seus pneus, detectando avarias, cortes, deformações e a banda de rodagem, a qual deve ter no mínimo 1,6 mm. Suspensão. A média de quilometragem para a troca dos amortecedores é de 30.000 km, porém dependerá diretamente da severidade que o veículo é submetido. Troque todos os amortecedores ou aos pares, dianteiros ou traseiros. Atenção com o estado das buchas, pois se estiverem desgastadas ou defeituosas, podem danificar os amortecedores. Freios. Verifique o nível do reservatório de fluido de freio. Complete se necessário, substituindo completamente o mesmo dentro do prazo recomendado.
Utilize fluido de freio de recipientes lacrados, pois o mesmo absorve umidade e não pode ser reaproveitado. Confira o estado das lonas de freio e das pastilhas e substitua sempre que necessário. Combate a incêndio. Parte 1. Estacione em lugar seguro e aberto. Retire a chave do contato. Desocupe o veículo rapidamente e pegue seu extintor antes que o fogo impeça de fazer isso. Solicite que alguém acione a equipe de bombeiros pelo 193. Existindo objetos inflamáveis dentro do veículo, isopor, tecidos, garrafas PET, etc., retire rapidamente. Se detectado vazamento de combustível, juntamente com a presença de labaredas, isole a área e, preferencialmente, aguarde o socorro especializado para o combate do incêndio.